Olá, pessoal. Agora vamos para o nosso capítulo 12, certo? Regra de 3. Capítulo muito bom aí, cai bastante em concurso, em Enem. E vale reforçar aí também que vocês leiam o material, né? Vejam os exemplos resolvidos e vamos resolver as questões de número 111 até a 120. Então vamos aí à leitura. Primeira questão diz o seguinte, ó. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa. Deixa eu ir grifando isso aqui. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos 10 primeiros dias trabalharam 3 horas diárias, né, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Então é 12 por dia. Como eles trabalharam 10 dias, deu 120 quilos, certo? 10 vezes 12. Animados com os resultados, 30 novos somaram-se ao grupo. Então o grupo tinha 20 alunos, com mais 30 vai ser 50 alunos, né? Então esses alunos passaram a arrecadar 4 horas por dia nos dias seguintes, até o término da campanha. A campanha era 30 dias, já tinha passado 10, faltavam 20 dias para terminar a campanha. Admitindo que esse ritmo de coleta tenha se mantido constante, se mantenha o mesmo, a quantidade de alimentos arrecadada ao final do prazo estipulado seria de. Então vamos notar esses dados aí. Ó. Primeiro, eu vou colocar um A aqui para indicar a quantidade de alunos. Inicialmente tínhamos 20 alunos. Depois esse número de alunos foi aumentado, né? Foi aumentado em 30 unidades. Então, se antes era 20, passou a ser 50, porque houve um aumento de 30 novos alunos. Está aqui o dado. Beleza? Além disso, pessoal, o outro dado que a questão diz é a quantidade de dias. Ó. Trabalharam 10 dias o inicial, certo? No total tinha que ser 30. Então, a quantidade de dias trabalhados pelos 20 tinha que ser 10. Foi 10, aliás, né? Já os 50 trabalhariam o resto da campanha, ou seja, 20 dias. O outro dado é a quantidade de horas trabalhadas, né? O primeiro grupo estava trabalhando 3 horas por dia. O segundo grupo aumentou isso para 4 horas. Então, 4 horas. Beleza? A quantidade de quilogramas arrecadado pelo primeiro grupo, pessoal, eles estavam arrecadando 12 quilos por dia. Como foram 10 dias, então nos 10 dias eles arrecadaram 120 quilos, né? Que é 12 vezes o 10. Aí a pergunta é, admitindo-se que o ritmo da coleta se mantenha constante, a quantidade de alimentos arrecadados, né? Será a quantidade arrecadada no período total, nos 30 dias. Então, esse valor que eu vou encontrar, eu vou chamar de X. Esse valor ainda não é a resposta. Eu quero o total, ou seja, eu quero 120 mais X. Eu estou em busca de 120 mais X, certo? Na regra de 3, pessoal, para a gente encontrar esses valores, primeiramente eu tenho que analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Há várias maneiras de fazer isso. A que eu acho melhor é fazer por setinhas. Eu suponho que a grandeza que tem o valor de x aumenta e eu quero ver o que acontece com as outras grandezas. Eu tenho que comparar uma a uma. Então, o que é que eu falei aqui? Imagina assim, ó. Na grandeza que tem o x é a quantidade de quilogramas. Eu suponho que eu aumentei essa quantidade de quilogramas. Estou aumentando ele, setinha para cima. Se eu aumento a quantidade de quilos, é porque eu estou passando, vou comparar com as horas. Ó. Se eu aumento a quantidade de quilos, é porque eu estou trabalhando mais tempo ou menos tempo? Mais tempo, né? Essas duas grandezas, elas são proporcionais. Ó. Quando aumenta a quantidade de quilos, é porque estão passando mais tempo arrecadando. Da mesma forma, eu vou comparar os dias com os quilogramas. Se eu arrecado mais, é porque eu tenho mais dias trabalhando. Então, setinha para cima também. As duas são proporcionais. E por último, a quantidade de alunos. Ó. Se está sendo arrecadado mais alimentos, é porque tem mais alunos ou menos? Mais alunos. Então, todas essas grandezas, elas são proporcionais. Todas elas, certo? São diretamente proporcionais. Nesse caso, qual é o próximo passo para resolver essa questão? O próximo passo é isolar a grandeza que tem o x
igualar a multiplicação da restante, ou seja, eu vou isolar a do x, a gente vai montar uma fração, certo? Com ela, e igualar a multiplicação das outras. Como assim? Vamos lá. Por facilitar a resolução, eu sempre gosto de colocar o x em cima. Então, eu vou inverter a do x. Então, eu vou ter que inverter todas as outras, certo? Eu vou botar uma setinha para baixo aqui, ó, para dizer que eu vou inverter aquelas frações que eu estou colocando a setinha para baixo. Como elas são todas diretamente proporcionais, eu vou inverter todas elas, certo? Vamos lá. Ó. Eu vou escrever primeiro a do x. Ó. X sobre 120. Ó, escrevi uma fração. E vou igualar a multiplicação de todas. Só que como eu inverti a do x, eu vou ter que inverter todas elas. Então, onde tem 3 sobre 4, eu escrevo 4 sobre 3, certo? Como aqui eu tenho 10 sobre 20, eu vou escrever 20 sobre 10. Então, vezes 20 sobre 10. E por final, eu tenho ó, 20 sobre 50, eu escrevo 50 dividido por 20. Olha, pessoal, esse zero eu posso cortar com esse, fica 1 sobre 2. Esse aqui posso cortar com esse, fica 5 sobre 2. O 120 que está dividindo passa multiplicando. Por isso eu gosto do x em cima, né? Se eu não tivesse feito isso, eu tinha que multiplicar o x também pelo outro lado. Então, resolvendo aqui, vamos ficar com o seguinte, ó, x é igual, em cima, 120 vai passar multiplicando, então vai ficar 120 vezes 4 vezes 2 vezes 5. E embaixo, vamos ficar com 3 vezes 1 vezes 2, né? O 1 nem precisaria colocar, então já vou riscar ele aqui. O 2 dividido por 2 dá 1, já posso cortar os 2. O 3 divide 120, então 120 dividido por 3 é 40. Beleza? Coloquei o 40 ali em cima. Então, o nosso x aí vai ser ó, 40 vezes 4 vezes 5. Se eu pegar 4 vezes 5, dá 20. 20 vezes 40, pessoal. 20 vezes 40 é 800. Cuidado. 800 é o valor que foi arrecadado pelo segundo grupo. Observe que tem 800 para marcar. Nossa resposta não é 800. A resposta é a seguinte. Ó. Ele quer saber qual foi a quantidade de alimentos arrecadados ó, ao final. Ou seja, já tinha sido arrecadado 120 mais 800 na segunda parte, né? Então, a nossa resposta aí, ó, é 920. Alternativa letra A. Beleza? Questão bem interessante aí, pessoal. Bem interessante mesmo. Deixa eu ver aqui se está gravando, que eu não lembro se eu... Tá, coloquei para gravar direitinho. Então, vamos para a questão número 112. A 112 diz o seguinte, pessoal. Olha, um ciclista em velocidade constante gastou 3 horas para percorrer um trajeto de 16 quilômetros. Então, posso até notar isso, mas vamos continuar com a leitura e depois eu noto tudo. Quanto tempo esse ciclista gastou para fazer os primeiros 12 quilômetros? Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Vou fazer assim. Vou colocar H para as horas, certo? E quilômetros para a distância, km. No primeiro percurso aí, ele gastou 3 horas para fazer 16 quilômetros. Ele quer saber o tempo, vou chamar de x, para percorrer 12 quilômetros. Beleza? Então, a primeira coisa, analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Olha, vou pegar com o vermelho aqui. Ó. Eu vou para do x, vou supor que vai gastar mais tempo. Se eu gasto mais tempo, eu ando mais ou ando menos? Quanto mais tempo, mais quilômetros eu ando. Ó. São diretamente proporcionais. Como eu gosto de trabalhar com o x em cima, eu vou inverter a do x. Se eu inverter a do x, eu tenho que inverter essa também. Todas as setinhas têm que estar apontando para o mesmo lado. Então, onde tem 3 sobre x, eu escrevo x sobre 3. E igualo a multiplicação dos restantes. O restante é só uma fração. Mas eu tenho que escrever ela invertida, porque eu já inverti a primeira, certo? Então, eu vou escrever assim, ó. 12 sobre 16. O 3 passa multiplicando 12. Então, eu vou dizer isso, ó. X é igual a 3 vezes 12 dividido por 16. Certo, pessoal?
Aí aqui, se eu multiplicar em cima, pessoal, vai dar 36. Então, observe que eu posso escrever assim, ó, x é igual a 36 sobre 16. A resposta é em horas. Como é que eu vou transformar isso aqui em horas? Aqui eu tenho 36/16 da hora, né? Eu posso sair simplificando, mas eu posso pensar da seguinte maneira. Vamos pensar assim, vamos simplificar para a gente entender melhor. Simplificando por 2. Dividindo por 2, numerador e denominador. Deixa eu botar até um vermelhinho aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo para não se perderem. Ó. Eu vou nem dividir por 2, eu vou dividir por 4, que 16 e 36 dá para dividir. Ó. Dividindo por 4, em cima dá 9 e embaixo dá 4. Certo? Então, eu tenho 9 quartos de hora. Então, eu posso dividir uma hora em 4 partes e eu tenho 9 partes. Isso aqui indica exatamente esse resultado, certo? Então, se você pensar, eu vou até botar um H aqui, para dizer, eu tenho 9 quartos de hora. Uma hora, pessoal, é 60 minutos. Então, se eu pegar 60 e quero calcular, eu vou até botar mais para a direita. Eu vou fazer assim, 9 quartos, no lugar do H de hora, eu vou botar 60 de minutos. Porque a questão envolve minutos e horas, né? Então, se eu pegar 16, dividido por 4, dá 15. Se eu pegar 9 vezes 15, se fosse 10 vezes 15 era 150. 9 vezes 15 é 135. Então, o total é 135 minutos. Só que como eu posso escrever esse 135? Você pode pensar assim, 60 minutos mais 60 minutos dá 120, mais 15. 60 é uma hora, ó. Aqui é uma hora e aqui é uma hora. Né? Aqui ficou só 15 minutos. Ó. Então, a gente pode dizer que isso aí são 2 horas e 15 minutos. Perfeito? Então, a alternativa correta aí, 2 horas e 15 minutos, letra D, né, pessoal? Então, alternativa correta aí, letra D de dado. Perfeito? Agora, vamos para a nossa questão 113. 113 diz o seguinte, um mapa está desenhado em uma escala em que 2 centímetros corresponde a 5 quilômetros. Uma região assinalada nesse mapa tem a forma de um quadrado de lado 3 centímetros de lado, né? Um quadrado de 3 centímetros de lado. A área real dessa região é de... Pessoal, a área de um quadrado, ele é calculado base vezes altura. Ela é ao quadrado, né? Então, nessa nossa situação, eu vou colocar aqui, centímetros. 2 centímetros está sendo transformado em 5 quilômetros. Né? Eu estou transformando 2 em 5. Só que nesse nosso mapa, o quadrado tem 3 centímetros de lado. Então, quantos quilômetros isso corresponde? Eu vou chamar de x. Observe que eu posso usar, para descobrir o x, a ideia de regra de 3. Eu tenho que saber se essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Né? Eu poderia sempre, eu gosto de sempre analisar, pessoal, porque o ideal é sempre analisar. Tá bom? Então eu vou para do x. Se eu aumento a quantidade de quilômetros, é aumentada a quantidade de centímetros ou diminuída? É aumentada, né? Quanto maior os quilômetros, maior os centímetros. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então, para encontrar o valor de x, como eu gosto de deixar os x em cima, eu vou inverter o x. A mesma coisa eu faço com esse aqui. Então, eu posso dizer assim, x sobre 5 é igual a 3 sobre 2, certo? Passo 5 multiplicando, x vai ser igual a 5 vezes 3 dividido por 2. 5 vezes 3, pessoal, é 15. Então, eu tenho 15 dividido por 2. Lembrando que isso aqui são os quilômetros, né? Então, ele quer a área do quadrado. Então, meu quadrado aí, ele vai ter exatamente esse formato aqui. Deixa eu desenhar aqui para a gente entender. Como o lado é 15,2, quem quisesse poderia colocar 7,5 também dá certo, certo? Então, 15 dividido por 2 por 15 dividido por 2. Essa resposta já é em quilômetros, tá bom? Aqui já é em quilômetros. Multiplicando um pelo outro, então, 15 sobre 2 vezes 15 sobre 2, 15 vezes 15 é 225. 2 vezes 2 dá 4.
Então, eu tenho 225 dividido por 4, certo? Vai dar 56. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho a conta aqui que eu acho que eu tinha feito. Dá 56,25. Então, a resposta aqui, ó, é 56,25. Como estamos trabalhando em quilômetros, a área vai ser quilômetros. Deixa eu consertar aqui. Vai ser quilômetros ao quadrado. Portanto, a alternativa correta, ó, letra B aqui, ó. 56,25 quilômetros quadrados. Certo? Vamos aí para a nossa questão 114. A 114 diz assim, ó. Se 13 datilógrafos de mesma capacidade digitam 13.013 símbolos em 13 minutos, quantos símbolos são digitados por cada um deles em 1 minuto? Pessoal, vamos pegar aqui a caneta e colocar aqui, ó, datilógrafos. São 13, certo? Como eles têm a mesma capacidade, isso quer dizer que é proporcional, certo? Digitam 13.013 símbolos. Então, eu vou representar por S. 13.013. E o tempo foi em minutos. Eu vou botar assim, ó, minutos. Também são 13 minutos. Perfeito? Aí ele pergunta, ó, quantos símbolos são digitados por cada um deles? Se eu quero saber cada um, a quantidade de datilógrafos é 1, certo? Eu quero saber a quantidade de símbolos. Então, eu vou botar X. Em quanto tempo? Em 1 minuto. Então, aqui é 1. Aí eu vou para do X, ó, eu venho para S e vou utilizar aquelas setinhas, certo? Deixa eu pegar aqui a cor vermelha. Aí, olhando aqui, ó, se eu aumento a quantidade de símbolos, eu preciso aumentar a quantidade de tempo? Sim. Então, essas duas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de símbolos, eu tenho que aumentar a quantidade de pessoas digitando? Sim. Certo? Essas grandezas são todas proporcionais. Então, como eu gosto de trabalhar com o x em cima, eu vou ter que inverter essa do x. Então, eu vou ter que inverter todas, né? Porque todas têm que estar apontando para o mesmo lado. Então, eu posso escrever assim, ó, x sobre 13.013 é igual, ó, 1 sobre 13, né? Ó, 1 sobre 13 vezes 1 sobre 13. Perfeito? Esse 13.013 vai passar multiplicando. Então, vai ficar, ó, x é igual a 13.013 vezes 1 vezes 1. Dividido por 13 vezes 13, que dá 169, certo, pessoal? Em cima, vai dar o próprio 13.013, porque está sendo multiplicado por 1. Então, eu tenho 13.013 dividido por 169. Pessoal, esse resultado aí, eu fiz essa conta, dá 77. Certo? Então, eles vão precisar aí, eles digitam cada um 77 símbolos. Portanto, a alternativa correta, ó, letra A. Beleza? 114 resolvido, pessoal. Agora vamos para 115. Deixa eu projetar ela aqui. E vamos à leitura. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros havia em média 7 pessoas, quantas pessoas havia nesse festival? Pessoal, primeiro dado, metro, deixa eu pegar aqui o lápis. Ó. Metro quadrado, a cada 2 metros quadrados, a quantidade de pessoas era 7. Nessa questão não deu a metragem quadrada, mas disse que era num campo. Né? Um campo ele é retangular. E as dimensões eram 240 por 45. Então, a área desse campo aí, ó, se eu fosse fazer o desenho, tá aqui um retângulo, as dimensões dele 240 metros, né, por 45 metros. Então, a área aí desse campo é exatamente a multiplicação. 240 vezes 45. Fazendo essa multiplicação aí dá 10.080. Então, a área desse campo aí, ó, é 10.800, aliás, 10.080 não, 10.800 metros quadrados. Então, em 2 tinha 7 pessoas. Em 10.800 eu vou dizer que tem X.
Eu posso fazer a regra de 3 direto? Ainda não, pessoal. A gente tem que saber primeiro se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu sei que de cara aí ela é bem simples, mas é bom sempre lembrar de fazer. Então vamos pensar assim, ó. Se eu aumento a quantidade de pessoas, logicamente é porque eu tenho um espaço maior para colocar. Então elas são diretamente proporcionais. Como eu gosto de colocar o x em cima, eu vou inverter essa, então tenho que inverter essa também. Então eu posso escrever assim, ó, x sobre 7 igual a 10.800, né, sobre 2. O 7 vai passar multiplicando, então vou continuar aqui na frente. Ó. X vai ser igual a 7, que passou multiplicando, 10.800 dividido por 2, 5.400. Então é 7 vezes 5.400. Fazendo essa multiplicação, e 7 vezes 5.400 dá 37.800. 37.800. Alternativa correta, letra C de casa. Perfeito? Vou projetar aqui a 116 e beber um caroço d'água. Meu ombro já está doendo aqui, mas vamos lá. 116 diz o seguinte: se em uma fábrica de automóveis 12 robôs idênticos fazem uma montagem em 21 horas, em quantas horas 9 robôs realizam a mesma tarefa? Então vamos notar esses dados. Ó. Robôs eu vou representar por R, e o tempo é H, em horas. 12 robôs fazem 21 horas, certo? Agora ele quer saber o seguinte: quantos robôs fazem em 9 horas a mesma tarefa? 9. Aqui eu vou botar X. Aí vamos ver se é diretamente ou inversamente. Pessoal, se eu tenho mais tempo, se vai passar mais tempo trabalhando, é porque tem mais robô ou menos. Pessoal, o trabalho está demorando mais, então tem menos robôs trabalhando. Então, baixando aqui a quantidade de robôs, né? Ó, quanto menos robôs, mais horas trabalhadas, tá bom? Então elas são inversamente proporcionais. Pessoal, as setinhas todas têm que estar na mesma direção, todas para cima ou todas para baixo. Como eu gosto de trabalhar com o x em cima, a setinha está para baixo, eu vou inverter essa fração. Observe que na outra eu não inverto. As duas têm que ficar apontando para cima. Então eu vou escrever assim, ó, x sobre 12, eu inverti a do x. Ó. Essa aqui eu não inverto, ela já está apontando para cima. Igual a 21 sobre 9. Pessoal, matemática básica, vamos praticar aqui. Ó. X é igual, vou passar o 12 multiplicando. Ó. 12 vezes 21. Ao invés de escrever 9, pessoal, vou escrever ó, 3 vezes 3. Por quê? Porque eu sei que o 3 divide o 12 e o 3 divide o 21. 3 vezes 3 é 9, eu não estou alterando nada, certo? Então, vou fazer assim, ó. 12 dividido por 3, 4. 21 dividido por 3 é 7. Então, eu vou dizer assim, ó. X, eu ia fazer de vermelho, ó. X é igual a 4, que é o resultado dessa primeira, vezes 7. 4 vezes 7, 28. Então, serão necessárias 28 horas. Letra E. Perfeito? Vamos agora para a questão 17. Questão 17 diz o seguinte: ó, se 6 pessoas trabalhando 4 horas por dia realizam num trabalho em 15 dias, 8 pessoas trabalhando 6 horas por dia farão o mesmo trabalho em. Então, ó, escrever. Pessoas, 6 horas trabalhando 4 horas por dia, realiza o trabalho em 15 dias. Então, dias eu vou representar por D, 15 dias. Aí ele pergunta, 8 pessoas, vou colocar um 8 aqui, ó, trabalhando 6 horas, vão realizar em quantos dias? Então, vamos para os dias, né? Não é nem dias a resposta, é em horas. Eu vou descobrir a quantidade em dias e multiplico por horas, né? Se eu fosse perguntar quantas horas a primeira durou, seria 15 vezes 4, certo? 15 vezes 4. Então, fazendo as contas aí, ó, eu tenho... Deixa eu pegar o lápis vermelho. Se eu aumento a quantidade de dias, é porque estão sendo trabalhado mais tempo em horas ou menos. Ó. Aumentou os dias, então é porque os caras estavam trabalhando menos. Então, aumentando os dias, diminui as horas.
certo? São inversamente proporcionais. Agora eu vou comparar a do X com a da pessoas. Se está aumentando a quantidade de dias, é porque tem menos pessoas trabalhando, então são inversamente proporcionais. Pessoal, para corrigir isso, ou eu inverto essas duas, ou eu inverto a primeira, a do X. Então eu vou inverter a do X porque eu gosto do X em cima. Então eu vou colocar, vou pegar de preto aqui, ó. Essa aqui eu vou inverter ela para colocar o X em cima. Então eu posso escrever a do X ao contrário. Então vai ficar assim, ó. X sobre 15 igual a multiplicação das outras. Lembrando que eu só inverto essa. Essas outras eu escrevo do mesmo jeito. Ó. Vai ficar 6 sobre 8 vezes 4 sobre 6, né? Então, o 15 vai passar multiplicando, eu vou escrever assim, ó, x é igual, ó, 15 vezes 6 vezes 4. Embaixo, 8 vezes 6, 8 vezes 6. Aqui eu posso cortar, pessoal. 6 por 6 corta. O 4 e o 8 eu posso dividir por 4. Ou se não, multiplique 4 vezes 15. Pode ser, ó, 4 vezes 15 é 60. Eu tenho 60 dividido por 8, que é a mesma coisa dividindo por 4 em cima e embaixo, é a mesma coisa que 15 sobre 2. 15 sobre 2 é 7,5, né? Ó, x é igual a 7,5. Perfeito? Aí ele diz assim, ó, farão o mesmo trabalho em, pessoal, 7,5 dias. Como cada dia foi trabalhado 6 horas, eu tenho que multiplicar isso aqui por 6, certo? Então, a resposta aqui, ó, resposta é igual a 7,5 vezes 6. Essa conta aí eu fiz, dá 45. Então, 45 horas. Alternativa correta, letra B. Ó. Beleza? Já fizemos aí até a 117. Agora vamos para a 118. Então, pessoal, na 118 aí, ó, eu fiz assim, ó. Se duas pessoas fazem 30 bombons em 10 minutos, quantos minutos 3 pessoas levam para fazer 180 bombons? Então vamos pensar assim, ó. Pessoas, vou representar por P. Deixa eu pegar o lápis preto aqui, que eu acho mais visível aí para vocês. Então, ó, pessoas, ele tem duas pessoas, né? Bombons tem 30. E o tempo em minutos, né? Eu vou botar aqui minutos mesmo. Minutos. 10 minutos. Perfeito? Notei as primeiras informações. A próxima ele diz assim, ó, quantos minutos? Então eu venho nos minutos e coloco X. A pergunta é aqui, ó. Quantos minutos 3 pessoas fazem 180 bombons? Aí eu vou para do X e vou colocar aquelas setinhas, ó. Se eu aumento o tempo, né? Tá se fazendo mais bombons ou menos, né? Se tá passando mais tempo, tá fazendo mais bombons. Então, diretamente proporcionais essas duas, certo? Agora eu digo assim, ó, se tá passando mais tempo, é porque tem mais pessoas trabalhando ou menos, ó. Na hora que aumenta o tempo, é porque tem menos pessoas trabalhando, é inversamente proporcional. Então, setinha para baixo, ó, certo? Na hora que diminui as pessoas, passam-se mais tempo. Então, ó, eu tenho que inverter ou essa primeira ou inverter essas outras duas. Como eu gosto do x em cima, eu inverto essas outras duas. Então, eu venho para cá, eu vou inverter essa e vou inverter essa. Então, onde tem 10 sobre x, eu escrevo x sobre 10. E igual a multiplicação das outras. Só que eu tenho que inverter essa ainda. Então, ó, 180 sobre 30, né? E a outra eu não inverto, ó, é 2 sobre 3 mesmo, vezes 2 sobre 3. Vai ficar, ó, x é igual a 10 vezes 180 vezes 2. E embaixo, pessoal, eu posso até botar esse resultado, ó, 3 vezes 30, 90. 90 divide 180 dá 2. Então, em cima ficou 10 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 10, 40. Então, x é 40. Perfeito? Então, a 118 aí dá 40, letra B, né? Então, letra B. Perfeito? 118, realizada com sucesso. Vamos para a 119. A 119 diz o seguinte, ó. Um fazendeiro
tem reserva de ração suficiente para alimentar suas 16 vacas durante 62 dias. Após 14 dias, o fazendeiro vendeu 4 vacas e continuou a alimentar o restante seguindo o mesmo padrão inicial. Quantos dias no total durou a reserva de ração? Pessoal, esse tipo de problema o pessoal se atrapalha muito e erra. Eu vou dizer por quê. Ó. Diz assim, um fazendeiro tem ração suficiente para 16 vacas. Aí coloca aqui, ó, vacas, 16. Dias, 62. Certo? Aí diz assim, ó, o fazendeiro vendeu 4 vacas e continuou a alimentar. Então, pensa assim, ó, vendeu 4, tinha 16, coloca um 12 aqui. Eu vou botar mais embaixo porque depois eu vou corrigir. Ó. Coloca um 12 aqui, certo? E foi após quantos dias? 14 dias. Aí coloca já um X aqui. Só que é o seguinte, as 12 vai dar para alimentar para quantos dias? Eu não sei, essa é a pergunta, certo? Então, a ideia é fazer o quê? Ó? Descartar a primeira informação, descarta a primeira e faz o seguinte, ó. Ele tinha 16 vacas, vendeu 12, ou vendeu 4, ele ainda tem 12, isso foi após 14 dias. Então, onde tinha 14, onde tinha 62, quer dizer, eu vou diminuir 14, vai dar 48, ó. Esse 48, novamente, eu vou pegar aqui, ó, 62 menos 14. Então, a informação era essa. Ó. Ele tinha 16 vacas, dava para alimentar 62 dias. Passou os 14 dias, eu diminui aqui, ó. Então, ele tem ração para as mesmas 16. Aqui eu botei 12, ó. Para as mesmas 16. Eu fiz assim, que é justamente esse erro comum que os alunos fazem, certo? Coloca o 12 aqui, o 48 aqui. Então, não. Aqui tem que ser 16, ó. Agora sim, vem a pergunta. Ah, ele possui 16 vacas, a ração lhe dá para 48 dias. Então, se ele possui 12, já que ele vendeu 4, né? Ó, ele chegou aqui e diminuiu 4 nesse momento, então a ração vai dar para X dias. Então, eu tenho que trabalhar, ó, com esse grupo de informação. Ó, 16 está para 48, 12 está para X. E nessa situação, eu analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, eu vou descartar essa escrita, eu vou até deixar aí e escrever uma nova aqui, ó, da seguinte maneira. Ó, vacas, as 16 dava para alimentar durante 48 dias. As 12 vacas dá para X, certo? Aí eu penso assim, ó, se a quantidade de dias aumenta, é porque tem mais ou menos vaca comendo? Menos, a ração está dando para mais dias, ó. São inversamente proporcionais. Como eu gosto do x em cima, eu inverto a do x. Então, eu vou escrever assim, ó. X sobre 48, já inverti, né? Igual a 16 sobre 12. 48 passa multiplicando, x é igual a 48 vezes 16 dividido por 12. Pessoal, 48 dividido por 12 dá 4. Então, eu fiquei com 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. Aí o pessoal faz, ah, Jorge, não tem 64 para marcar. Vamos à pergunta. Quantos dias no total durou a reserva de ração? Pessoal, já tinha passado 14 dias. Ó, já tinha passado 14 dias. Então, a ração deu para os 14 dias mais os 64, certo? 14 mais 64, 78 dias. Alternativa correta, ó, letra B de bola. Perfeito? Questão 119 resolvido. Agora vamos para 120. 120 diz o seguinte, ó. Uma obra será executada por 13 operários de mesma capacidade de trabalho, trabalhando durante 11 dias com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorrido 8 dias, olha o problema, ó, parecido com o anterior. Decorrido 8 dias do início da obra, 3 operários adoeceram e a obra deverá ser concluída pelos operários restantes no prazo estabelecido anteriormente, no mesmo prazo. Qual deverá ser a jornada diária de trabalho dos operários restantes nos dias que faltam para a conclusão da obra no prazo previsto? Então, vamos analisar o seguinte. Ó. Vou pegar aqui a caneta. Então, operários antes eram 13, certo? Trabalhando 11 dias, com a jornada de 6 horas, né?
Aí, decorrido 8 dias, passou 8 dias, pessoal. Então, eu vou descartar essa informação. Vou descartar ela. Eu vou colocar aqui, ó, operários. Então, 13 operários, já que passou 8 dias, né? Era 11. Então, eles fazem o restante da obra em 3 dias, trabalhando, ó, 6 horas, certo? É bem parecido com a questão das vacas lá, da questão anterior, certo? Então, a informação agora é essa, ó. 13 operários vão concluir em 3 dias, trabalhando 6 horas por dia, porque já se passaram 8. Decorrido esses 8 dias, que é o lado direito aqui que eu tô, decorrido esses 8 dias, 3 operários adoeceram. Então aqui vai ser 10, porque eu vou ter que diminuir 3, tá bom? Aí ele tem que fazer no mesmo prazo. Então quantos dias? 3. Tem que ser no prazo previsto. Eles têm que trabalhar quantas horas? X. Aí eu faço a regrinha, ó. Se eu aumento a quantidade de horas, se eu aumentei as horas, vai diminuir os dias, né? Ó, quanto mais tempo eu vou passar trabalhando, menos dias vai se passar, né? Então essas duas são inversamente. Aí eu vou analisar com a outra. Quanto mais horas, né? É porque eu preciso de mais ou menos operários. Pensa assim, ó, se eu aumento os operários, diminuo as horas. Ou se eu aumento as horas, diminuo os operários. Elas são inversamente proporcionais, certo? Então, ó, inversamente. Beleza? Como eu gosto do x em cima, vou inverter essa. Perfeito? Então, eu vou escrever assim, ó. X sobre 6 é igual, ó. Pessoal, 3 sobre 3, não precisava nem colocar, mas eu vou colocar, ó. 3 sobre 3 vezes... Aí, como eu já inverti a do x, eu não preciso inverter essa. Então, 13 sobre 10. Tudo apontando para o mesmo lado, né? Então, x, ó, vai ser igual 6 vezes 13, né? Aqui dá 1, pessoal, então não precisa, ó. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Sobre 10. Perfeito? 6 vezes 13 vai dar... Essa conta vai dar 78 sobre 10, né? Ó, vai dar 78 sobre 10, que é igual a 7,8. Aí vem uma problemática aqui de matemática. Isso aqui é horas, então é 7,8 horas. Lá está em minutos. Pessoal, quando nós temos, um exemplo, 7,5 horas, a gente sabe que é 7 horas e meia. Mas esse 5 para transformar em 30 minutos, observe que eu multiplico pelo número. 5 vezes 6 é 30. Então, quando a gente tem esse tipo de problema assim, ó, em horas, eu pego o número depois da vírgula, esse 8 aqui, ó, e multiplico por 6 para descobrir quantos minutos é. Então, isso aqui, ó, 7,8 horas é igual, ó, 7 horas. Aí eu pego 6 vezes 8, dá 48. Então, é 7 horas e 48 minutos. Essa informação é importante, viu, pessoal? Cai bastante em concursos. Então, a alternativa correta, ó, letra D de dado. Beleza? Finalizamos esse capítulo. Vejo vocês no próximo. Vou cancelar aqui a gravação, viu, pessoal? Até mais.